eu vou chamar a mediadora da mesa. Queria convidar a Fernanda Gomes, que é assistente social, graduada pela PUC, mestranda no programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades da USP, compõe o GT LGBTQIA+, da Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos do CRE São Paulo, atua como gerente do SES Mboimirim, é professora em diversidade no SENAC e atriz. É integrante da coletiva Luana Barbosa e da rede Articulação Brasileira de Lésbicas. Em maio de 2024, esteve compondo a delegação brasileira na ONU, representando a Articulação Brasileira de Lésbicas, levando como recomendação principal o reconhecimento do lesbocídio como crime de ódio. E como palestrante, nós vamos convidar a nossa querida Márcia Eurico, é mestre e doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, pesquisadora de Relações Étnico-Raciais, Racismo Institucional e Infâncias, assistente social do INSS, professora da pós-graduação em Serviço Social da PUC São Paulo, integrante da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, a BPN, e a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a BEPS. Calma, gente, tem mais? A autora do livro Racismo na Infância e da nota técnica do quesito Raça, Cor, Etnia do Cefes. Oi, gente, bom dia. Vou fazer aqui minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa tímida, então não reparem. Eu sou uma mulher negra, gorda, estou com uma blusa meio bege, meio marrom, cabelo curto, né, quase careca, mas tem aqui número 1 aqui. Eu acho que é isso. Não uso brinco, nem batom e nem maquiagem. Antes de eu passar a palavra para a Márcia e dizer aqui sobre a mediação da mesa, eu quero começar com um texto curtinho de uma feminista de Quebrada, e ele começa assim: na mira do meu sonho, na contradição do solo, eu na vida me disponho e minhas dores boto no colo. Saudade é um rio curva na margem da solidão. Sou um peixe dentro d'água, já não me afogo em ilusões. Tantas viagens perdidas rumo ao senso comum. Eu vi na arte da guerra, mas não era sultizo. Vi balas achando corpos estirados na minha frente. Eu vi a mais zica da quebrada botar uma saia e virar crente. Eu voltei à fita do passado que me atravessava. Separei joio do trigo, distingui peça por peça. E Cataratas do Iguaçu foi pouco perto do meu choro. Depois disso, meu sorriso virou uma mina de ouro. E você sabe, né? Minha vivência é de favela. Eu sou uma mulher preta de favela. Posso até cozinhar, mas é na luta que eu me encontro com ela. É mandinga, capoeira, tudo por uma vida inteira. Na palavra das antigas, bota uma ruta atrás da orelha, minha filha. Minha alma de menina é garrafa pet descendo a ladeira. São Cosme e Damião é da Luzia benzedeira da esquina. Eu sinto os cantos vibrando, sim. Aí eu olho para o lado, o coração de toda preta é um quilombo sagrado. Aline Anaia. Vou passar aqui a palavra para a Márcia. Vou estar cronometrando o seu tempo, brincadeira. Ela vai ter 40 minutos para poder aqui expor as ideias dela. Seja muito bem-vinda, Má. Bom dia. Pode cronometrar, sim, senão a gente vai ficar aqui até a tarde. E eu quero também adoro participar da parte da tarde. Quero agradecer, primeiro, a Fê, né? Obrigada pela parceria nessa mesa. Agradecer ao CRES São Paulo pelo convite, né? Na pessoa da Rafa, né? E dizer do quanto é importante a gente estar junto nessa discussão, né? Dizer o quanto, no período que estive lá mais pertinho na gestão, eu revi muitas questões nas conversas com a Rafa. Saudar a Patrícia, Terezinha, Mirla, e, na pessoa delas, as entidades, e dizer que eu preciso fazer minha audiodescrição, que eu já esqueci, porque eu estou nervosa,
porque esse espaço ele é um espaço que nos provoca muitas emoções, né? Então, estar aqui. Então, quero agradecer também a todas as pessoas daqui, da Ocupação 9 de Julho, todas, todos e todes, porque esse é o melhor lugar para a gente se encontrar numa temática como essa, né? Um lugar de muito afeto, de muitas imagens, de muitos sentimentos e de muitas histórias já construídas aqui. Então, estou bem emocionada. Vou fazer minha audiodescrição. Então, sou uma mulher negra, de cabelos curtos, brancos, começando a ficarem brancos. Também estou na casa dos 50, Terezinha, fiz 51. Tenho cabelos crespos, uso óculos, estou usando um óculos com uma armação cinza, uso batom, estou usando um brinco de búzios que eu ganhei de presente, assim como um anel. Uso um vestido estampado com verde, com figuras em verde claro e bege. Sou uma mulher bissexual, assistente social, professora da PUC São Paulo, nesse momento. Acho que está bom, né? E aí me coube nessa manhã fazer uma análise de conjuntura e, nessa análise de conjuntura, pensar a questão dos feminismos. Então, o tema da nossa conversa agora é feminismos diversas, mas não dispersas. Não foi uma tarefa muito simples, porque me mandaram uma ementa gigante, né, com várias coisas, e aí meia hora para falar. E aí, nesses momentos, a gente faz uma escolha, né? Então, eu fiz um percurso que é mais confortável para a minha exposição, obviamente, mas é para a gente trazer um pouco o debate sobre as mulheres nessa pluralidade. Então, também já quero parabenizar por essa proposta, né, de a gente pensar no interior do serviço social, no interior de uma perspectiva crítica, como é que os feminismos podem dialogar, onde eles divergem, mas qual é o sentido geral dos debates aí em torno do feminismo. Bom, eu vou começar já falando sobre... Eu fiz um exercício de trabalhar com os dados, porque a análise de conjuntura, um dos elementos para a gente trazer são os dados para a gente olhar para essa realidade, né? E aí eu começo aqui trazendo dados sobre as mulheres lésbicas no Brasil, lembrando que esses dados eles não são... eles estão subnotificados, né? Porque a gente tem uma questão importante da autodeclaração, né? E das perguntas do IBGE. Então, a gente tem avançado nessa discussão, mas é importante falar isso, né? Então, pelos dados do IBGE, nós vamos contabilizar aí 261 mil mulheres que se autodeclararam mulheres lésbicas. E aí eu trago esse dado pensando numa perspectiva do debate sobre mulheres, que é um debate que precisa trazer também a visibilidade das violências que estão interseccionadas nas relações entre raça, classe e sexualidade. Acho que a gente faz muito pouco isso. Então, em geral, quando nós vamos falar de violência e debate racial, ainda o foco é uma perspectiva muito cis-hétero-normativa. Então, eu comecei a apresentação proporcionalmente, deixando para falar dos dados gerais de mulheres no final. Então, estou começando com as mulheres lésbicas, porque também, no debate da sexualidade, da diversidade sexual, a gente precisa fazer o exercício de inverter a prioridade, né? Então, numa sociedade que coloca sempre ele e ela como ele, principalmente, mas ela hétero como central, acho que inverter a prioridade já nos coloca no lugar de olhar para essa realidade de uma outra forma. E, ao inverter essa prioridade, não há como não falar da violência que atinge as mulheres lésbicas no Brasil e que também é uma violência muito silenciada. E aí estou aqui com a Fernanda, então nem vou falar muito disso, porque eu disse para ela que, na hora do debate, eu espero que ela fale um pouco sobre a questão do lesbocídio, porque é, de fato, o campo de pesquisa dela. Então, estou aqui só
já jogando para você, já que vamos ficar nós duas, vou jogar para você essa responsabilidade. Mas de trazer aí a imagem para a gente pensar em todas as mulheres, né? Pensar aí, a partir da Ana Caroline, o que foi o assassinato dessa jovem. Eu não sei se vocês se lembram, mas da crueldade que foi o assassinato, para a gente pensar, então, numa perspectiva feminista que consiga olhar para essa ampliedade, para essa amplitude e para essa complexidade que é o ser mulher ou sermos mulheres a partir das nossas identidades. E aí, pode avançar, por favor. E aí, eu acho que tem algumas produções fora do serviço social que podem nos trazer elementos para quem está muito longe do debate. Algumas produções elas podem suscitar algumas coisas para depois a gente avançar e fazer as críticas. Então, eu trouxe como uma referência essa produção da Dedê Fatuma, que é importante, porque ela vai discutindo como é que ela se identifica, como é que ela constrói a sua própria identidade, e, a partir daí, como é que ela pensa o debate para as mulheres lésbicas numa sociedade extremamente violenta. Então, essa é uma indicação que eu acho que ajuda a olhar para esses dados de uma maneira mais crítica. Pode passar, por favor. E aí eu já avanço para a gente pensar aí os dados em relação à população trans. E eu trouxe, aí eu escolhi a Raquel Virgínia, que está na Vogue em 2021, né? E aí ela também fala sobre a sua trajetória. E, ao falar disso, ela, num dos parágrafos da entrevista dela, ela diz: "E gritaram-me negra. Minha transição foi caótica." E aí ela vai dizendo do processo de transição dela, né, enquanto uma mulher trans, de que ela não percebia que ela estava no processo, porque às vezes a gente acha que é algo friamente calculado, né? Assim, acordei um dia e decidi que a partir daquele momento eu faria essa mudança. E ela vai dizendo desse processo, de que de repente ela se descobre nesse processo, ela se percebe e ela percebe toda a violência que permeia essa afirmação de uma identidade que transgride toda a norma, de novo, a norma cis-hétero patriarcal. E aí, pensando em dados da população trans, travesti e não binária, é importante a gente saber que o censo ainda não quantificou isso, né? Então, nós não temos dados oficiais sobre isso. Lili está aqui também, que pode ajudar, porque também é uma referência nessa discussão, né? E aí tem uma perspectiva de uma pesquisa nacional de demografia e saúde que me parece que será divulgada agora no terceiro trimestre de 2024, produzida pelo IBGE, e que vai tentar melhorar os dados em relação à população trans, travesti e não binária, né? O que nós sabemos é que, numa estimativa, que 3 milhões de pessoas no Brasil, ou aproximadamente 2% da população adulta, se considera transgênero ou não binária. Então, mas isso é uma estimativa, a gente não tem essa informação. E aí, como é que a gente demorou tanto, né, para fazer uma pergunta tão importante, né? Ou por que a gente não faz a pergunta? E aí eu estou falando dos dados do IBGE, mas estou falando também do serviço social, do nosso trabalho profissional, do quanto a gente não traz esse dado como um dado importante para a gente pensar, inclusive, a nossa intervenção profissional, da nossa dificuldade de fazer o debate em relação a esta identidade, ao respeito a essa identidade, quando a gente está falando de crianças, né? E aí por isso que eu falei da Lili, né? Crianças e adolescentes, a gente está muito longe de fazer um debate sério
na perspectiva da liberdade enquanto um valor que a gente defende a partir do nosso código de ética. Pode avançar, por favor? E aí eu chego em dados gerais, e aí eu escolhi, para trazer dados, o relatório anual socioeconômico da mulher, que é uma publicação do Ministério das Mulheres, mas que vai trazer dados de várias áreas. Ele vai trazer dados do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e aí eu coloquei aqui, para quem também quiser depois consultar, né? Está ali o QR Code, mas só para saber qual é a fonte. E aí a gente vai pensar, primeiro, que somos maioria, né? Então, o censo de 2022 revelou que nós, mulheres, abarcamos aí a fatia de 51,5% do total de brasileiros. E aí é um dado também questionável quando a gente pensa que a gente não está fazendo a pergunta na perspectiva dessa identidade de gênero, né? Aqui a gente está num dado heteronormativo, homens e mulheres. Mas é importante a gente trazer. Por que é importante a gente trazer? Para pensar também nessa relação de raça, né? Então, as relações étnico-raciais, elas estão presentes nesse dado e elas vão mostrar em que lugares estarão essas mulheres e quais são as suas perspectivas e possibilidades de viver a sexualidade numa perspectiva libertária, né? Então, a gente vai olhar aqui do censo de 2010 para o de 2022, houve um aumento na autodeclaração das mulheres pretas. Então, nós vamos ter aí um salto de 7,2 para 9,7, e das pardas de 42,5 para 44,8, com a redução da autodeclaração das mulheres brancas, de 48,7 para 44,4. Né? Esse é um dado racial interessante, porque a gente discute que as pessoas não mudam de cor ao longo da vida, né, ou de grupo racial, mas que a pauta e o avanço do debate do direito à diversidade e da autodeclaração como um direito fundamental vai fazer com que as pessoas também comecem a, nos espaços, dialogar mais sobre isso e, obviamente, conseguir assumir, né? Então, a gente tem aí também, na perspectiva racial, uma necessidade de poder dialogar para que as pessoas se sintam confortáveis para dizer sobre o seu grupo racial, e isso, para nós, é muito importante. Se, no debate da diversidade, algumas perguntas elas são difíceis e alguns dados invisibilizam esses grupos, no debate sobre mulheres, em geral, isso também não é diferente. E aí me chamou a atenção que esse relatório anual ele coloca as mulheres indígenas e asiáticas como outras. A gente está numa mesa discutindo feminismos e o direito à pluralidade. Então, aqui eu precisaria trazer debates sobre as mulheres ribeirinhas, as mulheres camponesas, eu precisaria trazer as mulheres ciganas, eu precisaria trazer mais uma infinidade de mulheres. Mas eu fiz um exercício só de olhar a partir dos dados de raça-cor para a gente poder pensar o quanto o feminismo ainda precisa avançar. Mas, quando um relatório ele coloca indígenas e asiáticas em outros, ele também está dizendo que ele não está tão interessado em trazer essa diferença, e, de novo, a gente corre o risco de ir para uma universalização desse ser mulher a partir de uma referência que quem produz conhecimento escolhe. E aí eu fiquei com a tarefa, eu falei, não, eu vou ter que descobrir esse dado, né? Vou lá para o IBGE e vou buscar esse dado. Super difícil, porque aí, quando eu olho dados de população indígena, o dado é geral. Eu gastei um bom tempo para encontrar um dado sobre mulheres indígenas, porque tem aí uma invisibilização também dessa condição, né, quando a gente pensa no dado geral. Então, povos indígenas, a mulher está ali como algo que faz parte, mas que não tem as suas especificidades. Então, eu fiz esse exercício, gastei um tempão, e aí a maioria das buscas que eu fiz diziam o seguinte, pode passar, por favor?
diziam que 1,7 milhão de pessoas no Brasil, pelo censo de 2022, se autodeclarou indígena, que é 0,83% da população. E aí eu dizia, tá, mas eu quero saber sobre as mulheres indígenas. Eu comigo, né, e o computador, mas quero das mulheres indígenas. Aí fiquei lá procurando, e aí daqui a pouco eu vou dizer qual é o dado. Mas, se a gente está pensando no movimento plural, eu achei importante a gente trazer aqui o Dia Internacional da Mulher Indígena, né, que é 5 de setembro, e que é um dia que foi escolhido a partir do encontro dessa organização do movimento da América, lá na Bolívia, e que é uma homenagem a Bartolina Sissa, que é uma mulher importante na Bolívia, no Alto Peru, na rebelião anticolonial, lá nos anos 1780. Então, o quanto a gente também discute sobre essa liderança, essa resistência indígena e as pautas das mulheres indígenas a partir do seu próprio grupo. Então, aí, não tinha encontrado dado, mas eu falei, olha, vamos aproveitar para discutir aí o que a gente também está pensando enquanto política pública, porque se a política pública ela invisibiliza, como é que eu olho para essa mulher? Pode avançar, por favor? E aí, depois de um tempo, eu achei. E aí eu fiz eu achei não, né? Na verdade, eu fiz um cálculo lá, olhando para o IBGE, ele vai trazendo alguns dados agregados, e aí eu fui somando, e cheguei, então, a esse quantitativo. Então, dentro daquele universo de 0,8% da população indígena, a gente tem que a maioria são mulheres. Então, tem mais mulheres indígenas pelo censo do que homens. E aí a gente chega aí num dado aproximado de 1,05 milhão de mulheres nesse universo de 1.700.000. É uma população considerável para um relatório dizer que são outras, né? Então, é importante a gente olhar também como a gente constrói os dados, os gráficos, e como é que a gente inclui os grupos. E aí, obviamente, eu precisava trazer as mulheres asiáticas, porque a gente está discutindo, e eu estou só, nesse momento, trabalhando só dados do IBGE. E aí foi outra dificuldade. Onde estão as mulheres asiáticas no Brasil? A população asiática ela é um pouco menor do que a população indígena. Um pouco menor, não, né? Ela é menor, porque indígenas nós temos 1.700.000 e asiáticas, no total, 850.000, pelo dado do IBGE. E as mulheres, aqui também, elas são maioria. E aí a gente chega num dado, pelo censo, de 450.000 mulheres. Por que eu estou trazendo isso? Para pensar, então, os feminismos. Né? Quando eu vou olhar a produção das mulheres asiáticas, a discussão das mulheres asiáticas e a pauta feminista, eu vou ter elementos muito diferentes do debate do feminismo a partir da Europa, por exemplo. Então, esses são os dados gerais de mulheres, e aí eu fiquei com as mulheres, pensando que eu estou na mesa de feminismo. Tudo bem, Fernanda? Pode avançar, por favor? E a gente chega no ponto que dá nome a essa mesa, né? Mulheres são plurais, do ponto de vista da raça, da sexualidade, do lugar de nascimento, da identidade, da orientação sexual e muitos outros marcadores que a gente queira trazer aqui, né? A gente pode trazer a questão da pessoa com deficiência, das mulheres com deficiência, da sexualidade das pessoas com deficiência, que é outro tema que a gente não discute, né? Então, a depender das barreiras no corpo, né? Porque a gente vai falar de barreiras, a depender das barreiras, a gente vai olhar para as mulheres com deficiência como mulheres que não têm o direito ao exercício da sua sexualidade.
E aí a gente vai restringindo, restringindo e pensando que, para alguns grupos, o que importa é comer, beber e dormir, no sentido mais exato da palavra. Então, também acho que aqui, quando a gente traz uma mesa para pensar essas diferenças, a gente precisa pensar nessa sexualidade, na sexualidade enquanto um direito humano fundamental, que vai ser exercido de formas diversas, mas nunca deveria estar submetido a uma lógica de um modelo de satisfação das suas próprias necessidades cis-heteropatriarcal. Ninguém vive a sexualidade da mesma forma, ainda que a gente possa se colocar dentro dos grupos. A vivência ela é particular e ela se constrói na interação. Então, acho que o debate da diversidade põe para nós esta máxima. Não há limites para isso e não há padrões a serem defendidos. Há um debate sobre a liberdade, sobre o acesso à própria história, à própria identidade e ao próprio corpo, e está para além. E aí a gente está falando da sexualidade para além do ato da relação sexual, independente da forma que ela tenha, ou, inclusive, da ausência dela. A gente está trazendo aqui uma perspectiva dessa sexualidade que está diretamente associada à vivência do prazer e que extrapola a relação afetivo-sexual. Então, também, quando a gente fala dessa pluralidade das mulheres, a gente está trazendo esse dado para pensar a liberdade. Esse dado da liberdade ele só pode ser entendido e apropriado se nós fizermos um exercício de pensar a liberdade conectada à condição humana. E aí, nessa perspectiva, nós necessariamente fugimos do biologismo, da lógica que está muito vinculada a uma perspectiva moral. Então, quando a gente coloca cis-heteronormatividade como padrão, a gente está dentro de uma perspectiva moral que voltou para o sexo biológico, embora a gente diga que não. Então, acho que aqui também, nessa mesa, é importante a gente falar disso, né? Se eu não consigo, e não é da minha, e eu não deveria estar nessa chave, mas se eu estou nessa chave de que eu não consigo lidar com a sexualidade do outro, porque ela é diferente daquilo que eu aprendi, né, Rafa? Eu fui para o biológico. Então, não adianta debate teórico, não adianta debate crítico, porque eu voltei para uma relação e para a centralidade dos órgãos genitais. E muita gente faz isso, mas não assume que faz isso. Então, ou a gente assume que a gente não conseguiu sair do biológico, ou a gente enfrenta o desafio de pensar que o exercício da sexualidade ele está pautado nas relações sociais e que o sexo biológico ele é um detalhe. E esse detalhe vai ser interpretado, elaborado, trabalhado por cada uma e cada um de nós, e todas e todes, a partir das nossas sensações e dos nossos objetivos num dado momento. Então, acho que aqui o debate da ética ele é fundamental. Essa profissão ainda não avançou nesse nível, porque a gente vai encontrar em vários momentos falas extremamente preconceituosas, estigmatizantes e biologizantes. Eu não consigo, eu não aceito. Pode, desde que tenha 18 anos. E aí a gente vai para a discussão do etarismo. Então, esse debate não dá para ser feito com criança e adolescente, porque eles ainda não têm maturidade. Aí a gente desqualifica a condição da criança e do adolescente enquanto ser que pensa, que deseja e que pode manifestar o que sente. Então, a gente infantiliza num sentido de tirar todo o poder dessa criança e desse adolescente, ao mesmo tempo que a gente usa o discurso de que a gente está protegendo porque ele não sabe o que faz e a escolha que ele está fazendo vai ser uma tragédia para o resto da vida. Quando a gente olha dados de violência, a gente vai questionar, então, esse modelo moral que se diz sustentável, protetor, e o índice de violência contra as mulheres hétero ele é também um índice que a gente deveria questionar.
Pode avançar, por favor? E aí, eu não vou entrar nos debates dos feminismos, porque a gente tem vários grupos. Então, a gente tem os grupos que vão falar das ondas. Então, a gente vai ter intelectuais, pesquisadoras que vão dizer das ondas feministas. Não é uma perspectiva que eu considere adequada, porque ela vai trazendo de uma maneira linear, mas a gente tem esse grupo. A gente tem grupos que vão pensar a partir de uma perspectiva também de separar feminismo marxista, feminismo interseccional, feminismo consubstancial, e aí também são esquetes que atrapalham numa concepção maior do feminismo, né? E aí eu me coloquei a tarefa de trazer as diferenças de uma maneira só para a gente abrir o debate, porque eu acho que esse é um debate que precisa ser feito por nós. E eu estou puxando, nesse momento, o debate na relação com a raça. Por que eu estou fazendo isso? Porque, no interior do serviço social, a gente tem enfrentado também muitas disputas no debate da sexualidade, quando nós pensamos o protagonismo das mulheres e o protagonismo das mulheres negras e o que é ser uma mulher africana, que são coisas diferentes, né? E aí pensar o feminismo negro na diáspora não é a mesma coisa que pensar o gênero ou a ausência do gênero como um marcador fundamental nas sociedades africanas. Por que eu estou trazendo esse debate? Porque, no nosso trabalho, dependendo da política pública, nós vamos trabalhar com mulheres africanas, com muita frequência. Aqui no centro de São Paulo, por exemplo, isto é uma realidade. E aí a gente tem um choque cultural muito grande, porque a gente quer discutir a construção dela e do seu feminino a partir dessa perspectiva do movimento feminista. Não é a mesma coisa. E aí, as feministas que tentam fazer essa transposição, elas violam o direito. Então, as africanas, as pesquisadoras intelectuais africanas, já há muito tempo, os pesquisadores intelectuais africanos em geral, né? Mas antes a gente tinha uma discussão de, olha, nada sobre a África sem os africanos e as africanas. Nesse bojo, o movimento feminista também cometeu equívocos de, ao tentar entender e trazer uma perspectiva crítica sobre a história das mulheres no continente africano, também vai tentar fazer essa transposição desse feminismo que surge na Europa e que tem assento, principalmente pós-revolução francesa, nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que é o momento em que as mulheres estão pautando a ausência delas nesse bojo da Declaração Universal, que estão exigindo direitos civis, direitos políticos, que vão exigir o direito ao voto, mas isso é tudo num contexto tendo a Europa como centro e como signo e como sentido e significado para pensar a Revolução das Mulheres. E aí eu trouxe esse livro como uma indicação para pensar que, se eu quero trabalhar com mulheres africanas, estas discussões que nós estamos fazendo aqui, elas precisarão ser reformuladas, porque elas estão refutando essa discussão do feminismo nessa chave do Ocidente. Então, elas vão trabalhar nessa perspectiva de que o feminismo ele nasce no Ocidente, a partir dessa articulação entre a construção do ser mulher na Europa e na América do Norte, e ele se coloca como um projeto político global para a nossa autora aqui, que eu sempre me enrolo para falar o nome dela. Vou pegar o livro, porque eu não estou enxergando o... quer falar? Oyeronke Oyeomi. Esse livro é um livro em que ela não está fazendo uma crítica ao movimento feminista, mas ela está explicando para nós quem são as mulheres africanas.
E a questão da mulher-marido, das relações entre as mulheres, que não está, e aí é muito interessante, porque nesse livro ela vai falar, por exemplo, que a mulher-marido ela não tem um papel, não é a função, não é sexual, não é uma relação entre mulheres do ponto de vista sexual, mas é da manutenção da linhagem a partir das mulheres. Então, as mulheres sozinhas, elas podem desposar outras mulheres, porque esse desposar faz com que ela tenha direito sobre a prole desta outra mulher. E isso faz com que esta linhagem materna ela permaneça, por exemplo. E aí ela vai dizer como discutir liberdade feminina sem pensar essas complexidades, por exemplo. Esse é um dos exemplos, mas ela vai trazer muitos outros das relações entre as mulheres. E de uma perspectiva, e aqui ela também faz uma crítica de uma palavra, de um conceito que está muito presente no movimento feminista, que é o conceito de sororidade. E é muito interessante porque ela diz, esse conceito não nos contempla. Mas ele virou moda em vários grupos, a sororidade, e aí ela vai falar de... e aí ela abre o livro falando sobre sororarquia. Então, ela vai falar, essa ideia da sororidade ela não se sustenta porque há uma hierarquia entre as mulheres. Então, é um discurso que, na prática, não se realiza. E aí ela vai usar, para abrir o livro, um poema que eu vou ler, que é curtinho, sobre essa questão, né, para a gente entrar nessa discussão de por que é feminismos e não feminismo. Então, sororidade. Irmã Branca me disse, todas as mulheres unidas contra o chauvinismo. Desculpa meu inglês. Eu sorri, papá. Patriarcado é a cruz que as mulheres carregam, ela falou. Devemos nos unir para combatê-lo com todas as nossas forças. Eu ri. Tomada por um espasmo, minha cabeça se contorceu e sacudiu loucamente de um lado para o outro. Irmã mimada, se excita toda em frenesi, com histórias quixotescas de exploração masculina. Aqui, elas estão fazendo uma crítica dessa ideia das mulheres feministas salvadoras que vão lá resgatar as mulheres africanas do seu contexto. Eu, mulher negra, burra, entre aspas, ria sem graça, limpando as lágrimas de dor dos olhos. Eu olhei para cima, interrompendo minha tarefa no chão da cozinha, onde irmã recém-descoberta havia me mandado ficar de joelhos para esfregar o chão pela miséria que ela pagava. De joelhos para esfregar o chão pela sororarquia. Então, aí ela vai nos provocando a pensar de um debate abstrato para a realidade concreta das mulheres ao redor do mundo. Então, esse livro tem sido muito importante para pensar que é outra chave de análise. Então, pensar o debate do mulherismo africano, que a gente não vai trazer aqui, é poder mergulhar nessas discussões, porque senão a gente fica numa lógica só de oposição. E numa fala imediatista de que as africanas são contra o feminismo negro. E aí ela vai dizer que a gente não está contra, mas a gente está entendendo que ele está num outro lugar que não é o lugar das relações africanas. Tudo bem? Podemos avançar mais um? Não, desculpa. Pode ficar aqui ainda, que eu não... A Fernanda disse que acabou meu tempo. Não falei isso, não. Não falei isso, não. Falei para ela, fica à vontade. E aí, ela também, no livro, e aí aqui, nesse momento, estou falando do livro dela, né? No livro, ela vai dizer do feminismo como um substantivo e do feminista como um adjetivo. Então, aí a gente pode avançar para outros movimentos de mulheres. Então, não só os movimentos feministas pautam a igualdade e direito para mulheres. Desculpa, não. Não só o feminismo pauta direitos e igualdade para as mulheres, né? Quando a gente pensa, por exemplo, as Mães de Maio, elas são uma expressão importante da resistência de mulheres
na contraofensiva a esse Estado racista e assassino, né? Então, também ela vai dizendo, olha, o feminista também nos contempla, né? Essa chave de análise desse adjetivo vai também ser mais inclusivo, né? Porque, nessa perspectiva feminista, também a gente vai conseguir trabalhar com outros grupos que não estão lá no debate do feminismo, mas que estão fazendo no cotidiano resistência e defendendo a autodeterminação das mulheres nas mais diversas configurações. E, fechando esse slide, ela vai, então, dizer que a perspectiva do feminismo ocidental ela traz prejuízos quando ela não dialoga a partir da realidade das mulheres africanas. E eu gosto de uma fala da Paulina Chiziane, que é uma escritora moçambicana, onde ela diz que, antes da chegada do colonizador, que dialoga muito com a Oyeronke, a Paulina Chiziane vai dizer, antes da chegada dos colonizadores, as mulheres africanas tinham como referência de mulheres poderosíssimas. Então, ela vai falar da rainha de Sabá, ela vai falar da própria Cleópatra, ela vai falar da tropa real. Então, ela vai falar, a referência de feminino, para nós, era uma referência de força de poder e de enfrentamento. Quando o colonizador chega, ele traz para nós a ideia que a referência do feminino são as mulheres frágeis, que dependem dos homens. E aí ela vai dizer, e aí nós, africanas, caímos nesse conto. E a gente abandonou as nossas referências em muitos lugares e assumiu esse lugar dessa fragilidade que não é da nossa história. Não é? E aí ela vai dizendo, então, essa é a discussão, e eu vou terminar. Eu estou terminando, eu juro. Falta só 1000 slides. E aí ela vai falar disso. Então, só para a gente pensar nessa discussão. E aí agora eu vou trazer alguns slides de dados, e aí eu termino. Pode avançar, por favor. Pensando análise de conjuntura, é importante a gente pensar nas mortes por complicações no parto, então, os dados, e esses dados são dados de 2022, né, pensando lá o relatório, 68% das mulheres que morreram em decorrência de complicações no parto eram pretas ou pardas, e 29% eram brancas. O aborto continua sendo a quarta causa de mortalidade materna, que equivaleu a 9,4% das mortes em 2022. E a violência doméstica, sexual e outros tipos de violência também é um dado que vai mostrar o quanto o grupo racial ele interfere nos índices de violência. Então, 59,8% das mulheres que sofreram violência doméstica, sexual e outros tipos, eram mulheres negras, seguidas de mulheres brancas, com 38%. Pode avançar. Os dados de estupro, né? Então, a outra mesa vai falar do PL da gravidez infantil, né? Vocês trouxeram, e aí toda a nossa discussão de que criança não é mãe. Então, os dados vão apontar aí que, em 2022, nós tivemos 667.626 ocorrências de estupro, e é óbvio que esse dado ele é muito, muito, muito subnotificado, né? Isso não é uma amostra real, está longe de ser, mas, com essa amostra, a gente já tem um dado de um estupro a cada 8 minutos no Brasil. Isso é muito sério para pensar a vida das mulheres, né? E para pensar a vida das meninas, quando a gente olha o número de meninas de 10 a 14 anos que tiveram filhos em 2022. 14.262 mulheres, que dialoga com essa campanha que a gente tem debatido, que é Criança Não é Mãe. E aí, algumas pistas para a gente pensar e algumas referências. Aí aqui eu vou trazer a Lélia, que vai falar de um feminismo latino-americano, né, e a partir do conceito de amefricanidade, que vai fazer a relação com
vai dizer que é importante a gente fazer a relação do debate das mulheres com a divisão sexual do trabalho. Então, não dá para pensar da opressão da mulher latino-americana sem pensar a realidade latino-americana e como é que as relações entre mulheres se colocam aqui. Pode passar, por favor, avançar. Aqui a gente tem um debate do feminismo negro, e aí não é um debate também de transposição, porque muitas vezes a gente diz as mulheres negras não foram contempladas no movimento feminista e, por isso, elas criaram o movimento feminista negro, como se fosse assim, fiquei com raiva e fui lá e bati o pé e criei um outro movimento. As feministas negras vão dizer, não é isso, não é uma questão assim, saímos e fomos embora. Os lugares dos quais falávamos eram lugares diferentes. Então, as pautas, elas, em alguns momentos, elas convergem, mas, em outros, a gente precisa de um espaço para trazer, a partir dessa articulação, que impacta de forma diferente mulheres e mulheres negras. Então, aqui é só para... E aí eu gosto de uma discussão da Núbia Moreira, que vai dizer que não é isso, não é assim. Elas não receberam acolhida no movimento de mulheres e não receberam acolhida no movimento negro, então elas criaram um movimento à parte. Não. Elas continuam inseridas nesses outros movimentos, mas, num dado momento, é preciso que isso também seja contemplado, pensando que as mulheres são plurais do ponto de vista da raça e da sexualidade, de todos os outros marcadores. Pode passar, só tem mais um slide, Fernanda. E aí, trouxe a Angela Davis também para pensar um pouco nessa articulação, porque a Angela Davis ela vai dizer a pauta do feminismo negro não é a pauta só de mulheres negras, mas é da relação entre todas as mulheres, mas ela vai dizer é preciso que a gente entenda que, quando uma mulher negra sofre uma opressão, isso também faz com que as outras mulheres, inclusive as mulheres brancas, também sofram impacto. E aí ela vai falar, por exemplo, disso no mercado de trabalho. Quando eu tenho os menores salários para mulheres negras, isso, de fato, também vai puxar para baixo a condição salarial das mulheres brancas. Então, ela vai fazer aí uma articulação importante para a gente pensar esse feminismo. Pode avançar para o último slide, né? Eu acho que é o último. E aí, no campo dessa análise de conjuntura, pensar o quanto as violências do patriarcado, das relações patriarcais, elas interferem na forma como nós podemos existir enquanto mulheres e fazer a vivência da sexualidade enquanto mulheres nessa diversidade que esse seminário está colocando para nós. Obrigada. Foi. Estão me ouvindo? Sim, né? Nós estamos bem atrasados, e aí, no começo dessa mesa, a Márcia me provocou, eu vou falar 1 minuto sobre isso, né, para poder trazer aqui dados sobre a questão do lesbocídio. E aí, pensando que a gente está numa mesa de mulheres negras, né, Márcia bissexual e eu sapatonas para os mais chegados, para o mais íntimo. Quem não me conhece não pode me chamar de sapatão, viu, gente? E aí estamos numa mesa de mulheres negras, é importante pontuar isso e dizer que os dados, né, que aparecem sobre violência em relação a lésbicas, pessoas intersexo, a pessoas trans, não binárias, geralmente eles são contabilizados pelos movimentos sociais. Né? Não é o governo, não é o IBGE que vai lá e faz todo o trabalho, né, político de fazer este movimento. Então, de 2014 a 2017, 3 mulheres do Rio de Janeiro publicaram um dossiê que se chama Dossiê sobre o Lesbocídio do Brasil. E aí, eu quero, só para finalizar, trazer um dado importante. Neste dossiê, tinha lá contabilizado quantas mulheres brancas que morrem, né, pela violência do lesbocídio, quantas mulheres negras, quantas mulheres indígenas. E aí, por incrível que pareça, e apesar das mulheres negras continuarem sendo as que mais morrem no Brasil, as mais violentadas, as que estão muito mais no serviço de assistência, por exemplo, porque sofrem violência, elas são subnotificadas nesse dado. Então, nesses dados, as mulheres lésbicas pretas não aparecem. Assim, aparecem pouco, mas é como se elas não sofressem violência. E a gente diz, olha, não é isso que o dossiê está dizendo. Estamos dizendo que as mulheres negras são subnotificadas e as indígenas também. Ponto.
Acho que é isso. E aí eu quero abrir agora para 2 perguntas, bloco de 2 perguntas, pode ser? Temos uma, temos 2 e acabou. Gente, e é importante, eu sei que a gente quer falar, eu adoro falar, mas sejam objetivos, pode ser? Pode vir você primeiro e depois eu. Não esperava que tinha que vir aqui, mas tudo bem. Márcia, você trouxe sobre a sororidade, né? E realmente é um tema que a gente está falando disso enquanto mulheres negras, né, nesse feminismo. Queria saber se teve um aprofundamento sobre a dororidade, que é quando a gente, de fato, está falando sobre as nossas dores. Obrigada. Cadê o gato? Vem. Bom, queria agradecer a oportunidade. Márcia, muito bom te ver pessoalmente, grupo de Caixa, né? E assim, o que eu queria provocar à mesa era uma angústia minha, né? Como falou Lacan, a angústia é o único sentimento que não mente. Sobre uma questão que eu acho muito particular. Quando eu atuava no ambulatório hormonoterápico TT, lá em Rio Preto, tinha uma discussão muito grande sobre a dimensão da mulher transexual e da questão da travestilidade feminina e masculina. Né? Então, o que eu queria entender, você, Fernanda, que é uma estudiosa na área, né? Pelo que, né? A Márcia, a gente tem uma questão racial, mas assim, eu queria que você pudesse identificar, quando você fala a questão da mulher lésbica sapatão, que é né, que seria um apelido, quando eu estava no ambulatório, havia uma construção dessa que elas falavam, não, nós não somos mulheres, nós somos mulheres, né? Só que a nossa identidade é de uma travesti feminina. Se existe dentro do movimento da ANTRA essa discussão entre a mulher transexual, a mulher travesti e a mulher travesti, que será travesti feminina ou o travesti masculino. Então, eu queria essa dimensão aí. Uma outra questão que eu acho um pouco carenciado, né, como eu tive vários anos de CRES, a gente rememorar as questões das campanhas nacionais. Por exemplo, em 2007, o Amor Fala Todas as Línguas. Depois vem um seminário trans e agora tem um seminário estadual. O que eu estou sentindo um pouco de carência, né, que a gente tem dado visibilidade há alguns anos sobre o debate das mulheres travestis transexuais, que eu acho que é fundamental, mas que a gente olhasse também para as outras letrinhas também. Né, porque eu acho também que tem uma carência muito grande também no debate do serviço social junto à questão da homossexualidade masculina, a questão da dimensão lésbica. E eu me lembro que houve um seminário sobre os direitos humanos do CRES São Paulo, alguns anos atrás, que teve uma fala que me chamou muita atenção, de um grupo de pessoas bissexuais, que elas falaram o seguinte: por que quando tem uma mesa é composta, então, às vezes tem um representante homossexual, tem uma mulher trans travesti, e a gente não depara com a questão da bissexualidade, que eu acho que é uma questão também que a gente precisa avançar também enquanto categoria profissional, né, e nas políticas públicas, por exemplo. Né? Por exemplo, hoje eu atuo na área no sistema penitenciário que a prefeitura me emprestou para o Estado. E, assim, como que é carenciado também essa questão do olhar da política pública? Porque quando se fala na questão, o trabalho na saúde com mulheres transexuais e travestis, ou é ambulatório TT, ou é a questão de ST. Então, assim, fica muito estigmatizado. Então, eu queria que vocês pudessem amblar isso aí. Tá bom? E a questão racial também, deparada a questão da mulher transexual e travesti, num quesito, Márcia, quando envolve também a questão da religião. Porque eu estava no ambulatório de hormonoterapia TT, falava assim, mas eu sou do candomblé, eu sou da Umbanda, matriz africana. Então é bom você não fazer o processo hormonoterápico, porque vai conflitar com o teu dogma religioso africano. Então, queria explanar isso aí. Muito obrigado. Viu? Bom, Nélio, eu acho que essa discussão que você trouxe da questão das mulheres trans, travestis, ela vai estar contemplada nas próximas mesas, né? Essa mesa de abertura era uma mesa para trazer essa relação entre feminismo e diversidade sexual, porque também a gente trabalha como se isso fossem lugares distantes, né? Então, no interior do feminismo, trazer o debate da sexualidade também é pensar que as pautas das mulheres elas não estão só para fora, mas elas também estão para o exercício dessa relação e dessa escolha afetivo-sexual que é muito diversa.
Então, acho que eu não vou entrar na discussão. E aí tem o debate da travestilidade, tem o debate hoje do transvestigênero, tem vários debates que vão aparecer ao longo do dia. Acho que esse é um ponto. Outro ponto é que esta atividade ela tem propositalmente o foco sobre mulheres. Hoje, a gente não vai falar dos homens. Porque, no interior do movimento LGBT, os homens estão num outro lugar. E, em geral, a gente tem a forma de opressão. Então, se a gente pensar o Piquimone é para os homens gays. As mulheres lésbicas, as mulheres trans, as travestis, elas não estão lá gozando daquilo que o capitalismo oferece. Então, dentro do próprio movimento, a gente tem discutido que, se as mulheres, se a pauta feminista ela é uma pauta secundária, a pauta de mulheres e sexualidade é mais ainda. Então, hoje a gente não vai entrar nesse debate, porque tem outros espaços para isso e porque a gente está discutindo o direito das mulheres à sexualidade e está dizendo que, enquanto mulheres, nós sofremos violências e essas violências elas estão inscritas nos dados oficiais, mas no nosso cotidiano. Essa é uma sociedade que tolera a relação entre homens e que mata com mais brutalidade mulheres. Por isso que a gente começa com a Ana Caroline e depois, quando a gente for falar do assassinato de travestis e trans, a gente vai ver que os requintes de crueldade não basta matar, você precisa desconfigurar aquele corpo para você garantir que você conseguiu abater o inimigo. Então, as mulheres são inimigos numa sociedade patriarcal. A vivência, a transgressão do gênero e a transgressão da sexualidade, ela vai ser punida de maneira muito rigorosa. E aí, falando isso, a gente volta para a discussão da dororidade. E aí, não dá. Então, o que eu disse foi, eu fiz uma escolha de trazer pontos. Eu acho que a gente precisa falar sobre religião, mas acho que também tem muita fantasia em relação a essa questão. Tem muito desconhecimento em relação ao Ori e aos orixás, e a vivência da sexualidade são coisas distintas, mas tem muita fantasia, então acho que é importante. Então, mas aí é racismo religioso. Não tem, é isso que eu estou te dizendo, não tem fundamento isso. A gente vai entrar no âmbito da discussão criminal. É racismo religioso. Inclusive porque, se esta pessoa fosse uma autoridade religiosa e ela dissesse isso, porque isso pode acontecer, e não por conta do orixá, pode acontecer na orientação dizer que a pessoa ainda não está preparada para fazer o processo de transição. Isso pode acontecer por uma autoridade religiosa, pode acontecer por profissionais da área da saúde. Mas, quando o profissional diz você não pode porque vai conflitar o santo, racismo religioso. Adoraria discutir, mas a gente vai conseguir, porque a Fernanda está me olhando aqui, eu estou desesperada. Mas é importante você trazer essa denúncia, porque eu acho que o SUS, desde a década de 90, tem apontado, a partir da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que a gente não pode mais compactuar com o racismo religioso e com o racismo no âmbito das práticas de saúde. Então, isso é pauta para denúncia. Então, se eu observo algo dessa natureza, eu preciso denunciar. E aí o nosso conselho, no ano passado, na resolução em relação à denúncia por racismo, que agora eu não vou lembrar o número da resolução, mas depois eu posso falar, vai dizer, olha, a gente já falou que racismo é crime, não sei o quê, está lá no Código de Ética de 93. Ano passado saiu uma resolução que diz, temos obrigação de notificar, de registrar, de denunciar situações de racismo.
Então, acho que também fica para nós um exercício de olhar para essa resolução e perceber que agora nós começaremos a ser, inclusive, implicados eticamente se a gente continuar fingindo que não está vendo o que está acontecendo. Obrigada, Patrícia. Resolução 1054/2023, que vem na sequência da nota técnica, dizendo da nossa responsabilidade e do quanto essa sociedade perversa vai tentando encontrar formas de barrar o nosso exercício livre da própria identidade. O debate da dororidade, né? Então, aqui, com a Oyeronke, ela vai dizer, olha, nós, mulheres negras, a gente tem conceitos e categorias e construções muito melhores. Porque eu, particularmente, eu não uso sororidade e eu não uso dororidade, por uma escolha teórica e por um posicionamento político. Por quê? Porque eu vou usar o Emicida para dizer, deixe que eu fale, não as minhas cicatrizes. Então, a discussão da dororidade, ela também nos desumaniza, porque aí, cada vez que eu olho para esse corpo negro, eu olho a partir da pena, da dó, do sofrimento que me carrega. Tem um sofrimento, e aí esse sofrimento ele precisa ser combatido, mas a gente não é a dor, né? E a gente não precisa se conectar pela dor. Então, aqui ela vai dizer, olha, no contexto africano, a gente vai ter outras formas. Por que não há amizade? Por que a gente inventou? E aí ela vai dizer, são as mulheres, são as feministas brancas que criam dororidade, porque elas querem inventar um conceito para falar dessa relação de aconchego com mulheres negras e outras, que não é verdade, e a gente, no movimento de mulheres negras, também incorporou. E ela vai dizer, a gente pode falar de amizade, de irmandade, a gente tem outros conceitos que foram construídos cotidianamente e que falam dessa relação de afeto, de cuidado, e que não é dororidade. Então, acho que a gente poderia, eu acho que é uma proposta, de a gente pensar por que a gente precisa trazer a partir desse lugar da dor, e não da superação da dor, porque o lugar da dor é o lugar que o colonizador nos colocou, a narrativa da dor como aquilo que dá sentido à nossa existência. Então, eu não utilizo, né? Mas aí é uma escolha teórica, eu acho que é isso. Gente, a Márcia é quase uma entidade, né? A gente ficaria aqui horas e horas ouvindo ela falar. Então, quem quiser falar mais com a Márcia, procura no Instagram. Ou então, convide ela para tomar um café. Colocou aí, ó, que legal. Convide ela para tomar um café. Só para finalizar. Marciorico? @Marciorico, tá, gente? O Instagram, tudo junto. Márcia.Eurico, olha só, uma seguidora aqui, a Mirla. Márcia.Eurico. Só para finalizar essa mesa aqui e responder o companheiro, acho que também, né, a gente não tem tempo suficiente para poder entrar neste debate e falar sobre transvestilidades feminina ou masculina, mas a nossa população ela é diversa, né? Eu vou ter uma pessoa que vai querer ser chamada de o sapatão, eu vou ter uma pessoa que vai ser chamada de a sapatão, e tudo depende muito do pronome. Na entrada, as menininhas que estavam ali na mesa perguntaram para a gente qual que é o seu pronome. Ela, dela, ele, e aí a gente responde. Mas isso é um debate que vai se estender, não dá para a gente fazer aqui agora, e outras mesas vão falar um pouco mais sobre isso. Enfim, agradecer a Márcia, muito obrigado. Infelizmente, a Carolina Yara, que é minha irmã, inclusive, de santo, não pôde estar com a gente. Tá chegando, daqui a pouco ela está aí. Enfim, agradecer a todo mundo, gente, muito obrigada. E é isso, até daqui a pouco.